Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com o Vitor e com o Luiz e a gente vai falar um pouquinho sobre teste unitário. Então, a importância ou não importância do teste unitário. Gente, não apela não. Pode ser que vocês achem aqui que não é importante. Mas eu queria aqui, vamos por ordem alfabética. Luiz, se apresenta aí um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho quem é você, com quem você trabalha. Então, primeiramente, boa noite pessoal, boa noite galera. É um prazer estar aqui gravando com vocês dois. Duas pessoas feras aí. Falso, né? Quê? Falso, né? Já trabalhei com o Júlio, com o Vitor ainda não. É fera pelo que eu ouvi falar, né? É fera pelo que eu ouvi Não, falar. Tá bom. Tá bom. Mas, bom, eu sou Tech Lead, especializado praticamente no desenvolvimento mobile, mas já trabalhei com tudo aí na minha carreira, né? Que você imaginar, back-end, front-end, de React, Android, iOS, Spring, etc. Atualmente estou como Tech Lead na área de Android e é isso. Boa. E eu sou o Vitor, eu sou Engineering Manager atualmente, mas eu também trabalhei com desenvolvimento há muito tempo. Durante algum tempo eu foquei bastante em back-end, né? Mas eu trabalhava como full stack também. E eu tô aqui curioso para saber o ou não que o Júlio falou logo no início. Ele falou teste unitário faz sentido ou não. Como assim ou não? É porque eu não posso enviesar, porque talvez vai ter pessoas aqui que pensam que o teste unitário não é importante, por isso que eu coloquei ou não. Vai que um de vocês dois fala assim, não, teste unitário não é importante, e eu vou tentar colocar argumentos para explicar talvez um ou não. Você vai defender o ou não? Eu vou tentar. Você vai É difícil. vai se prestar esse papel. Enquanto a gente vai falando que eu vou tentar pensar alguma coisa que o teste unitário é ruim. Mas quem sabe até o final a gente consegue pensar. Mas Vitor, explica aí então pra gente por que você acha importante o teste unitário. Eu acho que vale até a pena a gente dar um passo para trás e falar o que é teste unitário, né? Boa. Tipo assim, teste unitário, ele é um dos tipos de testes automatizados que existem. Então, o objetivo do teste é você saber se aquilo que você fez está funcionando ou não, né? Então, aí tem dois grandes grupos ali, que seria teste automatizado e teste manual. O teste manual é aquele que a gente abre a aplicação, clica e vê se funcionou igual. Justo. E é onde a tela quebra e a gente chora. E o teste automatizado é um conjunto de testes aqui que vai ser executado de forma automática. Acho que até é um nome bem sugestivo, que ele não precisa de uma pessoa para executar ele de forma manual igual ao outro. E aí dentro desse grupo de testes automatizados, a gente tem lá o testes unitários, que é o que a gente está mais preocupado aqui hoje. Teste unitário é um teste automatizado que se preocupa em testar um pedaço único, um pedaço unitário do seu código. Quase que não fala disso. Quase que o nome não fala isso, né? Como o nome sugere. O teste unitário ele testa uma unidade do seu código. E o que é essa unidade? Aí depende. No geral é uma função, né? Uma classe. Vamos entrar nesse detalhe depois também. Então assim, aí você falou, qual que é a importância do teste unitário? Se você acha importante, talvez você não acha importante. Eu acho não. Aí eu acho que a pergunta é assim, por que o teste unitário... Você acha o teste unitário bom e por que você acha? Entendi. Por que você acha que é bom? Explica então. Mas assim, eu acho que a principal vantagem do teste unitário é que ele nos protege à medida que a gente vai evoluindo aquele software. Porque assim, eu desenvolvi um software que lá no meio dele ele tem uma função que cadastra... vamos supor que ele loga, ele cadastra numa tabela toda vez que um usuário visualiza algum dado. Toda vez ele vai chamar essa função e vai salvar isso. Aí vamos supor que você implementou ela quando você só tinha uma tela específica. E aí você vai chamar essa função, vai passar lá qual é o nome da tela, a data, e ele vai salvar que o usuário visualizou a tela. E quando você estiver fazendo outras funções, outras funcionalidades, e aí você quiser logar isso também, você vai chamar essa função. Como é que você garante? E aí vamos supor que você está chamando essa função, você precisou modificar um negócio lá dentro. Então é uma função que já existia, que ela já cumpriu o papel dela, e agora você vai modificar uma coisa lá dentro. Você modificou e atendeu o seu novo caso. Como é que você garante que continua atendendo o antigo? Então, o principal, aí eu vou resumir, porque eu acho que eu até me delonguei demais para falar o principal motivo, que ela garante que o seu software não vai quebrar à medida que você evolui. Por quê? Você vai especificar uma rotina de teste,
passo a passo lá para a máquina executar, você fala, ó, faça isso, faça isso, faça isso. Quando você chamar essa função passando esses parâmetros, tem que retornar isso. Então, à medida que você evolui aquela função ou outras partes do código, você garante que você está respeitando esse pedaço. Então, para mim, o principal ponto positivo aqui é garantir uma evolução saudável do seu código. Daqui a pouco eu entro numa pergunta para você, mas eu quero agora a opinião do Luiz. O que o Luiz vai falar aí? Por que o teste é bom ou ruim? Bom, primeiramente eu considero o teste bom, né? É tipo, eu acho que essa pauta Já vou começar por aí. É tipo aquelas pautas assim, eu sou contra a corrupção. Pronto. Isso todo mundo é, né? Eu sou a favor da saúde para todo mundo. Todo mundo é, né? Então, se eu considero bom ou ruim, eu não tô Tá falando. bom. Primeiramente, eu considero bom. Tá certo. Mas aí eu vou um pouquinho além. Eu acho que o Vitor falou bem, né? Que principalmente porque o teste ele vem para te assegurar, né? Vamos dizer assim. Aí eu não vou dizer garantir, que eu acho que garantir é longe demais. Porque ele vai te garantir. Nem se você fizer um teste 100% bem feito também, eu acho que talvez ele não te garanta que possa acontecer alguma coisinha. Entendeu? Você tá certo. Pois é. Mas ele vai te dar mais segurança ali para você evoluir o seu código de forma a não prejudicar funcionalidades que você já implementou. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para eu dar um show de humildade e voltar atrás e corrigir. Eu também acho que não garante. Concordo com você. Não, mas aí eu... Então, já que vocês falam que não garante, existe uma dificuldade para você fazer um teste. Existe um trabalho. Vamos imaginar que você tem uma task, uma tarefa, que você gastaria 5 horas nela. Eu chutaria... Gente, estou tirando esse número do nada aqui. Pode ser que esteja completamente errado. Principalmente no front, que eu acho que... Vamos entrar nesse assunto polêmico também. Eu acho o front mais complexo de testar do que o back-end. Talvez, se você tem uma tarefa que você gastaria 5 horas, você vai gastar umas 3, pelo menos, com teste unitário. Mais 3 com teste unitário. Vale a pena ter esse custo? Você acha... Eu joguei esse número aqui. Talvez esse número tá muito surreal. 3 horas a mais uma task de quanto tempo? Você gastou 5 para desenvolver... E 3 para desenvolver. E 3 para teste. Você acha que gastaria isso tudo? 40%. O tempo ali aumentou. Sim. Você acha que vale a pena? Com certeza. Por que você acha que vale a pena? Aí você foi entrando numa questão um pouco filosófica, né? Mas aí entra muito do que a gente estava conversando aqui, cara. Se, vamos dizer, você está preocupado com a escalabilidade ali do seu, vamos dizer, Seu programa. do seu programa, do seu aplicativo, o que for, você está preocupado com isso, é um tempo que com certeza vale a pena. À medida que isso vai evoluindo, o seu código vai evoluindo. E é porque a gente tem muita também a mania de pensar que o código que eu estou fazendo sozinho, eu que vou dar manutenção nesse código aqui, vou quebrar isso. Eu vou lembrar disso. E assim, muitas vezes nem no que a gente está trabalhando, porque muitas vezes você vai voltar naquilo ali ou precisar daquilo ali, vai ser lá na frente, você nem lembra muito bem o que você fez lá. Mas o mais importante, outras pessoas vão trabalhar no seu código. Outras pessoas vão chegar lá naquela funcionalidade e vão poder fazer alterações lá, que às vezes vai se aplicar para o contexto em que ela está desenvolvendo, mas se você não tem um teste unitário ali, o contexto que você desenvolveu lá atrás, ela vai te prejudicar. Não te prejudicar, né? Ela vai prejudicar o time inteiro, entendeu? Ela vai se prejudicar e acabar prejudicando o que você desenvolveu lá atrás. Então, assim, por que vale a pena gastar essas, sei lá, 40%, 30% que for do tempo a mais? Porque você garante que hoje a gente, todo mundo trabalha em aplicações que vão escalar, que vão crescer. Né? Todo mundo espera que ele escale, Todo né? mundo Porque espera. se não escalar, deu Alguma ruim. coisa está errada, entendeu? Então, você garante uma segurança, igual, não vou falar 100%, né? Mas, sei lá, você fica 80% mais seguro daquilo que você está fazendo. Tipo assim, eu posso fazer isso daqui, se eu não quebrei teste nenhum, se os testes estão bem feitos, tá ok, né? Aí a gente já entra na outra questão.
Não, beleza. Mas, ô Vitor, então agora uma dúvida. Você que trabalha muito aí com essa parte de gestão, como que você venderia isso? Como que Pois você venderia é. essa porcentagem a mais de trabalho? Eu tava até pensando enquanto você estava falando sobre o esforço a mais, sobre o tempo a mais. Eu não sei se é isso. Muitas vezes é uma questão que o próprio cliente olha pra gente, né? Também, né? Você quer jogar e você quer vender para um cliente que você tem que encaixar o teste unitário. Aí você vende para ele que, pô, eu vou ter que praticamente aumentar um custo em X aqui, porque é o tempo a mais que eu vou gastar aqui. Como que você convence ele de que isso vale a pena, né? Uma coisa que eu acho muito difícil no teste unitário, para explicar para uma pessoa que não é da área, é que normalmente você explica que o teste unitário vai dar ruim quando deu ruim. Como que você explica que você está prevenindo que aquilo ali vai dar ruim? Eu acho que isso que é a dificuldade para você explicar para uma pessoa que não entende. Só que essa porcentagem, fala aí um pouquinho do que você acha. Porque eu não sei essa porcentagem, quanto que é. Eu acho que eu chutei muito alto, 30%, 40%, mas não sei. Eu acho que depois eu vou dar uma pesquisada. Deve ter estudo aí sobre isso. A gente sabe que gasta um tempo a mais. Gasta um tempo a mais. Me parece alto, assim, 40% a mais, mas não sei. Mas de qualquer forma, talvez os primeiros vão demandar mais tempo. À medida que você vai criando uma estrutura ali no código que, dos primeiros testes, vamos supor que você vai fazer um teste de integração com o banco. O primeiro vai ser demorado, mas depois que aquilo estiver rodando, você vai precisar só criar dados ali, ele já vai limpar toda vez que ele rodar e boa, sabe? Então assim, não sei, essa parte do tempo eu não tenho certeza. Mas assim, como é que explica para uma pessoa por que o teste é importante? Primeiro, se a preocupação dessa pessoa, né, que é com o tempo, é tipo assim, pô, vocês vão fazer teste unitário, é mais tempo para acabar aquilo, né? Eu acho que a primeira coisa é esse tempo a mais, a gente coloca aqui, que eu também acho que não é tanto, ele vai ser economia de tempo lá na frente, porque pergunta para qualquer pessoa que já trabalhou em qualquer projeto que tem teste unitário, quantas vezes que você vai rodar um teste unitário e ele quebra. Mas então, você não está convencendo uma pessoa que já trabalhou. Eu falei Não, mas então... Você está convencendo uma pessoa que está colocando dinheiro ali. Então, como que você convence Faz ela? um aplicativo para mim, cara. Eu faço. não entendo nada. Você tem uma de ideia do programação. aplicativo? Você tem uma ideia, eu quero que você fale. Assim que a galera... Já começa a ideia. Pra gente Eu tenho ficar uma rico. ideia, cara, vamos fazer? Vamos fazer assim. Aí como é que... Mas eu vou te pagar pra fazer. Mas, como assim, é que você me vende que eu vou te pagar X a mais porque você tá me falando que teste unitário é importante? Não, é porque assim, a preocupação então é do tempo a mais que vai ser gasto aqui, mas isso representa um tempo a menos que vai ser gasto à medida que o software vai evoluindo. Por quê? Um software real, assim, de uma aplicação real, tem muitas linhas de código. É uma quantidade de linhas de código que não cabe na cabeça de ninguém. Então, primeiro fato, pessoa que não entende da área, é uma quantidade absurda de linhas de código. É muito texto escrito. Até pra pessoa que entende também, né? Às vezes a pessoa entende, acabou de formar ali, fez os trabalhos dela na faculdade e tal, mas ela não tem ideia do tamanho dos sistemas que ela vai mexer, né? Exatamente. Então ela acha, por que teste unitário? Porque, né? Os softwares são grandes. Uhum. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, no geral, tem times que trabalham com esse software. E os times não são pequenos também, depende, né? Mas assim, vou só falar que é mais do que uma pessoa trabalhando naquele software, e na maioria das vezes é mais do que, 5 pessoas trabalhando naquele software. E pode ser que aquele time que é dono daquele software, em algum momento vai ter um outro time trabalhando também. Ou seja, eu tô querendo dizer que a cooperação vai ser necessária. Então, se eu estiver falando com uma pessoa e ela já sabe que tem várias pessoas no time, eu já ia lançar essa da quantidade de pessoas, ia ficar fácil para ela entender. Senão, eu só falar para ela, vai ter mais pessoas trabalhando aqui. Então, além do código ser grande, tem várias pessoas trabalhando juntas. Como é que a gente garante que a função que uma pessoa fez, no momento que ela for alterada por uma outra pessoa que não estava aqui na hora que essa função foi feita, naquele momento, como é que a gente garante que aquela pessoa não vai estragar o que já funciona? Porque tem muitas ramificações quando a gente está falando de software. Tem muitas linhas de código, muitas ramificações. O que são ramificações? Se eu clicar aqui depois, o que acontece? Ou se eu começar por aqui, depois vir para cá.
São muitas possibilidades. Como que você garante que todas elas vão continuar funcionando à medida que você vai acrescentando mais possibilidades? A chance de daqui a pouco aquela função quebrar e isso vai representar um gasto a mais para você no futuro. Por quê? Quando aquilo quebrar, a pessoa que estava trabalhando naquela entrega daquele momento vai ter que parar aquela entrega e corrigir aquele problema. Ou seja, vai gastar tempo lá e gastar tempo aqui, porque isso aqui... Lembrando que ele tem que entender também. Ele vai ter que gastar tempo de entender o porquê que quebrou e como é que resolve. E depois que ele gastou esse tempão lá para resolver esse problema, ele vai voltar para o que ele estava fazendo aqui e a gente não volta para a concentração assim, tipo assim, beleza, agora é só a partir de onde eu estava. Não. Então, o pouquinho que você vai gastar a mais aqui vai te salvar esse monte de tempo lá na frente. Vai. Justo. Então, Uma coisa que eu acho muito legal de teste unitário, uma vez... Hoje em dia a gente não tem tanta documentação de código, né? Então, uma coisa que eu vejo muito importante também do teste unitário bem feito é que ele é uma documentação do seu código. Eu ia falar isso no momento que eu escutei o Vitor falando. Porque quando ele falou ali, pra mim, veio na cabeça. E isso é muito importante também na questão da qualidade do código, do teste unitário. Por quê? Um teste unitário que você tem, por exemplo, vamos fazer um teste unitário do CPF. O CPF tem várias validações ali. Faz sentido eu fazer um teste unitário, esse CPF é válido, esse é válido, esse é válido, esse é... No mesmo teste. Esse CPF é válido, esse é válido, esse é válido, esse é válido, esse é inválido, esse é inválido, esse é inválido. Faz sentido fazer o teste para isso? Na minha opinião, esse teste unitário, ele só está ali para garantir o seu código. Ele não está documentando o seu código. Por exemplo, o que seria, na minha opinião, aí eu vou querer depois a opinião suas, que seria um teste bom. Eu não lembro a regra do CPF, tá, gente? Mas vou imaginar que tem uma regra lá que tem que ter 9 dígitos. Então, eu teria um teste. Validar se tem 9 dígitos. O teste... O CPF, se você colocar tudo pela lógica, se você colocar tudo zero, ele daria verdadeiro. Não lembro porquê, mas a lógica de tudo zero daria verdadeiro. Então, não pode dar. Então, você valida se tudo zero é verdadeiro. Então, você teria um teste unitário, por mais que ele vai testar essa mesma função, essa é a minha opinião, isso que eu acho. Você teria que ter testes separados para isso. E explicando. Não pode, sei lá, como você vai colocar, um CPF não pode ser tudo zero. Você vai ter um teste falando isso. Porque quando a pessoa bater o olho, por que isso aqui está quebrando? Então, se ele ler o teste unitário, quando ele quebrar o teste, vamos lá que ele mudou uma coisa errada lá no CPF. Fez uma mudança lá na lógica lá e quebrou. O que quebrou? Você não sabe. Eu vou entrar nesse ponto aqui, cara. Pra você aí, ó, que tá me assistindo aqui, ó. Falou na câmera da Na verdade. câmera da verdade. Essa câmera é verdade. Pelo amor de Deus. Quando for fazer um teste unitário, coloca o nome. Que no momento que você rodar o teste lá, o teste quebrou, você vai bater o olho no nome do teste, você vai saber, o que deu errado. Sabe? Porque muitas vezes a pessoa faz o teste para passar no teste e não preocupa com a nomenclatura do teste. Mas no momento que você vai rodar ali os testes, você não tá rodando, você não tá abrindo código pra você rodar. Você não tá abrindo. Você tá rodando uma porrada de coisa ali que vai rodar e você quer saber se alguma coisa quebrou ou não. E quando o que aparece na sua cara ali é o nome. Aí vai lá e vem o nome. Quando a entrada for 1, a saída tem que ser 0, -1, -2. Já é uma lógica você pensar no nome do teste. Exatamente. Então, o nome tipo assim, teste criar usuário 4. Exatamente. entendeu? Coitado desse usuário 4, quebrou. Eu concordo. Eu acho que é uma coisa bem importante que a gente tem que pensar. Tipo, até quanto a qualidade do teste é importante. Quanto que você acha que é importante a qualidade do teste? O que você acha que seria um teste bom? Um teste bom, um teste bom, primeiro que ele consegue validar as possibilidades de erro. Primeiro, ele vai validar a possibilidade de erro ali. Então, o CPF ter 4 dígitos é um problema. Esse é muito básico, mas assim, eu também acho que valeria a pena ter esse teste lá, para garantir a quantidade de caracteres ou dígitos, sei lá.
Então ele valida as possibilidades. E o como ele valida também, eu também acho importante, que é tipo assim, idealmente o teste ele vai te contar uma história ali, sabe? Tipo assim, quando alguém passar esse valor, aí dado na verdade eu vou contar, porque a estruturinha é assim, tipo assim, ó, dado essa entrada, ou seja, quando alguém passar esse negócio, se eu chamar essa função, quando eu chamar essa função, que é a que eu quero testar, a saída esperada tem que ser essa. Uhum. Então ele vai me contar de um jeito fácil. E eu acho que tem que ser fácil da manutenção também, porque você pode querer mudar o comportamento de uma função. E aí se você mudar o comportamento de uma função, é possível que o teste quebre, se ele foi bem feito. E que ele explique o motivo E de ter quebrado. às vezes, assim, é exatamente o que você queria. É. Porque você queria mudar o Quer comportamento mudar da o função. Se você mudou o comportamento, o teste vai quebrar. Então você tem que ir lá e fazer o teste também. Eu não sei que o que você fez está errado também. Às vezes, se você não queria mudar, tá errado, né? Não queria mudar, tá errado. Vamos voltar aqui pro CPF. Vamos imaginar que a quantidade do CPF mudou agora. Porque a população aumentou muito, a gente tem que aumentar um dígito no CPF. A lógica vai ficar a mesma, só vai aumentar um dígito. Então, quando você aumentar um dígito, o que deve quebrar? O contador, sei lá, o teste unitário que conta a quantidade de... Você tem um teste lá que conta a quantidade. Então, beleza, é um jeito de você testar. Sim. Eu acho que é bem complexo isso, mas por que eu acho complexo? Aí, vou jogar você na fogueira, Luiz. Porque é um mundo muito bonito a gente falar isso aqui. Muito lindo, parece que a gente sempre fez o teste contando a historinha. Eu, pelo menos, já teve olho de furacão que eu não conseguia contar essa historinha. Você acha, tipo assim, é essencial? Eu acho que é essencial, mas eu não sei se sempre tem que ter isso. É possível sempre deixar o seu código, o seu teste unitário perfeito? Te joguei num buraco. Perfeito, cara, vou te falar assim, como que você garante que seu teste unitário está perfeito, né? Porque hoje a gente tem métricas, né? Tipo, para medir ali a quantidade de código que a gente testou, onde que a gente passou, condicionais que a gente deixou de passar ou passou, mas você ter passado por 100% do seu código no seu teste unitário não quer dizer nada, entendeu? Eu acho que assim, principalmente se o teste unitário ele for feito no momento que você está desenvolvendo, aí eu não vou nem jogar nem antes nem depois, é no momento, cara, eu vou começar a desenvolver isso daqui, eu tenho conhecimento daquilo que eu estou desenvolvendo. Você eleva essa, vamos dizer, porcentagem de acerto. Por quê? Porque no momento que você está fazendo, você tem pleno conhecimento daquilo ali que você está desenvolvendo. Você sabe as regras daquilo ali que você está desenvolvendo. Agora, vou desenvolver aqui, lá no final lá da feature, lá eu tá com o teste unitário em tudo. Você vai botar naquele trecho de código lá, muitas vezes nem você vai lembrar para que você fez aquilo ali, entendeu? E quais são as regras, quais são, sei lá, o que eu tenho que validar, entendeu? E é uma coisa que eu não sei se você já viu muito, mas eu já vi, porque às vezes a gente tá... Gente, o mundo não é mil maravilhas, né? Também falar que não, a gente vai fazer esse teste unitário aqui. Já houve caso exatamente isso que você falou. Você começa a fazer, só que você tá num caos ali, não, tem que entregar isso aqui, para pelo menos ter alguma coisa, mas chega no final, aí você fala o seguinte, não, vou entregar e depois eu vou fazer o teste unitário. Isso não é um mundo bom, não. Não é, mas é melhor do que ficar sem. Justo. Eu até, quando você tava falando isso, eu lembrei daquela primeira pergunta lá de convencer a pessoa de por que é importante, e aí a preocupação seria o tempo, né? Eu acho, tudo bem, essa pessoa fictícia que você colocou aí, ela não é da área, tudo bem, ela tem preocupação. Será que ela não é da área? Aí nós vamos precisar de conhecer essa pessoa metafórica que o Júlio apresentou. Talvez talvez não é. Talvez ela só quer economizar. Então, ou ter mais prejuízo. Então, mas... é porque isso que eu ia falar, alinhado com isso aqui, é tipo assim, quando tem essa preocupação, tipo assim, vai representar um tempo a mais, eu acho que isso já indica uma falta de maturidade. Por causa disso, porque quando a gente vai desenvolver, a gente já vai fazendo o teste ali à medida que a gente vai desenvolvendo. Você não deixa para fazer o teste. Uma coisa que eu vejo que indica uma falta de maturidade com o teste das pessoas que estão trabalhando é tipo assim,
a pessoa cria uma história de usuário, um ticket, uma tarefa, qualquer que seja o nome, ela vai fazer uma coisa ali. E aí ela tem várias etapas, várias subtasks ali, várias coisas para ela ir dando check. E lá no final tem teste unitário. Tipo assim, ela faz tudo, ela faz o cadastro, não sei o que, teste unitário. Porra, você tem que fazer à medida que você for desenvolvendo, você desenvolver uma função. É claro que eu também O teste unitário não é uma tarefa, ele faz parte da tarefa. Ele faz parte da tarefa, Fraga. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Mas já tem um tempo que eu não sei, sabe? Talvez seja depende do contexto, mas e aí você falou quando tá no olho do furacão, né? Talvez o debate seja nessa situação, porque eu acho que quando a gente tá na situação normal, acho que é tipo assim, velho, isso deveria ser parte do seu desenvolvimento. Você tá desenvolvendo ali. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de falar do TDD agora, então assim, colocando o TDD de lado, você faz ali umas 2, 3, 4 funções, você já vai ali, deixa eu fazer o teste unitário disso aqui, sabe? Não precisa de você deixar pro final. Você é uma empresa de varejo. Sou uma empresa de varejo. Você é uma empresa de varejo. E a Black Friday vai começar daqui a 1 hora. Certo. 1 hora? Daqui a 1 hora. Nossa. E o build quebrou. Aí, meu E amigo. você não consegue... Aí. E aí? Você acha que o teste unitário é mais importante do que você vender na Black Friday? Não, é papo de comentar as linhas de código, que o teste, comentar ele inteiro e fazer a publicação. Com certeza. E eu acho que a gente tem que prezar sempre pelo melhor possível, mas vai chegar aqui seu chefe, ó, nossa Black Friday é daqui a 1 hora. Não, E o que assim, você vai falar com ele? Não, meu teste unitário, não, se eu não fizer o teste unitário aqui, cara... É aquele negócio, o produto que você está trabalhando, ele existe por um motivo. Tipo assim, ele não existe para passar o teste. Fraga? A razão de ser daquele teste unitário está trazendo qualidade ao seu código. Pô. Agora... Se você não entregar o código... Ele não vai vender, sei lá... Fogão. Saco de ração de cachorro pra galera, entendeu? Exatamente. Ele vai garantir que quando a pessoa pedir 4 sacos de ração, não chega a 8. Exatamente. E pode ser que caso... aí também, você também tem que tirar o seu, ó. Você não quer que eu faça teste unitário? Mas, se eu não fizer esse teste unitário, que pode ser que a pessoa compre um saco de ração, vai chegar 4 na casa dele. Você assume esse risco? Você assume esse risco? É uma coisa também que você tem que prezar pelo seu lado também. Porque... Mas eu acho que sempre a gente tem que balizar. E eu vou jogar uma dúvida aqui que eu consegui pensar em um caso que talvez... Não, você já jogou um aí, pô. Não, mas eu e tenho... aí, não, cara, daqui a 1 hora eu tenho que entregar o negócio, porque senão o mundo vai acabar. Não, pô. Eu faço teste unitário? Eu quero... Se der tempo, eu consegui fazer o que eu fiz aqui com 40 minutos. Dá tempo de eu colocar uns 20 minutos de teste unitário ali? Então eu vou tentar, entendeu? Eu quero, olhando na câmera da verdade, eu quero que você comente aí. Eu já bypassei um teste para fazer um deploy. Porque eu acho que vamos falar, nós também tem amigo aqui, pô. Comenta aí, pô. Não deixa eu sozinho falando essa atrocidade aqui, não. Só entre nós, Só entre nós, pô. Coloca aí, eu já bypassei um teste para fazer um deploy de produção. Quem nunca? Já fez isso. Quem nunca? Tem vezes que precisa. Porque eu vou dar um exemplo aqui, aí eu queria ver com vocês, realmente, que foi o único que eu consegui pensar, tirando essa da Black Friday aí, eu imaginar que a gente tem um produto com mais tempo. Mas você tá querendo fazer um teste. Chegou um primo seu, sabe aquele primo que chega e diz, cara, eu tô com uma ideia muito boa, eu venho com a ideia, você vem para desenvolver. E, por exemplo, você quer só ter uma ideia, uma POC. Você vai fazer uma POC. Faz sentido você criar o teste unitário no início da sua POC, uma POC que você só quer ver se... Validar uma ideia. Só validar uma ideia, mas validar uma ideia assim rápida. Faz sentido você criar o teste unitário para aquilo ali? Aí eu acho que uma POC? Uma POC. Uma POC, tipo assim, eu quero implementar uma funcionalidade e aí eu vou fazer uma POC para saber se aquela estratégia técnica funciona. Exatamente. Eu acho que não. Isso não vai cair na mão de ninguém para usar. Depende de quem vai usar aquilo ali. Se a pessoa que tá, tipo assim, nós vamos lançar um beta aí pra galera, nem é para 100% da nossa base beta ali, e é a pessoa que vai usar sabe que tá testando o negócio. Pô,
aqui. Entendeu? Se o negócio der problema lá na mão do cara lá, a gente vai saber, pô. Deu problema ali, arruma aí pra nós. Não é um negócio assim, pô, de vida ou morte, assim, entendeu? Eu pensei num caso aqui agora. Pensou? Pensei. Aí eu vou novamente aqui, como eu já falei que nós estamos entre amigos, eu vou me abrir de novo aqui. Eu precisei fazer uma vez um script simples para resolver um problema. Eu acho que eu lembro o que era. Eu precisava fazer um script para gerar massa de dados no nosso ambiente de teste. Certo? Um script para gerar massa de dados no ambiente de teste. Simples. Eu preciso gerar várias entidades dessa forma aleatória. Eram Gerador de muitas. lero-lero. Eu escrevi esse script e falei, mas eu pensei assim, pô, eu já vou fazer num formato de CLI, porque toda vez que eu precisar rodar isso, eu não vou precisar de ir lá, buildar o projeto, vou fazer um CLIzinho, que, né? Beleza, fiz isso. Aí o colega lá precisou também, eu falei, desenvolve não, toma esse repositório aqui, ó, pode usar. Aí o colega começou a usar, bom mesmo, hein? Vou implementar uma função aqui. Até hoje tá lá. Tá? É isso que eu ia falar, tipo assim, ele foi crescendo Assim ficou. e ele não tem teste unitário, fraga. É uma coisa que é utilizada internamente. Tudo bem. Pra teste. Pra gerar cenários no meu Direto você quebra os testes do coleguinha. Pô, quebra, mas aí qual que é o problema? Um tempo depois, eu vou mandar o vídeo pra essa pessoa, então você vai se identificar nesse trecho do vídeo, você vai se identificar. Porque aí depois o camarada falou assim, vou fazer um teste automatizado, e para fazer esse teste automatizado eu preciso gerar cenários de teste. Então ele colocou lá no CI uma etapa de gerar cenários. Para que ele vai implementar de novo se já tem esse script? Tá lá esse script. Mas como esse script não tem teste, então eventualmente alguém vai fazer uma função nova, sobe e quebra o teste automatizado que a gente tem lá na nossa pipe, right? Então, isso é um exemplo que o teste, o código evoluiu, ele partiu de um negócio que Embrionário. eu entendi que não precisava de teste unitário, ele foi evoluindo até cair lá na nossa CI. E hoje prejudica. E aí que é o problema. Prejudica. E aí que é o problema também, né? Às vezes, se chegasse no momento, talvez seria melhor. Vamos jogar isso aqui fora, refazer isso com um teste unitário, mas aí o custo. Então também Sim. acho que é difícil. Acho que se balizar sempre tem que ter teste unitário. Eu acho que é uma palavra pesada. E eu acho que você tem que tentar o máximo nada possível. na vida a gente tem que ser radical. Né? Exatamente. Eu sempre, não sei. Mas é bom. Mas questão de radical. Eu gosto de radical. Mas assim, a gente tá falando de situações que atípicas. não são as situações de 90% do tempo. Né? A gente tá falando aqui... Talvez 0,5%. Como é que, tipo assim, por que você descobriu um problema 1 hora antes da Black Friday? Então, alguma coisa tá errada, acontece, né? Alguma coisa tá errada no Mas processo. isso não é 90%. Se for 90%, então tá errado aí. Muito errado. Então tá muito errado. Tá errado. Tem muito errado. O problema é que tem, tá? Pode ser que aconteça, sim. Mas se está acontecendo com frequência, a gente tem que voltar a outras coisas aí. Vamos rever nosso processo. Vamos rever o processo, Alguma coisa porque tá errada. realmente isso é um caso atípico. Falar que eu nunca passei um caso desse estilo, não numa Black Friday, mas alguma coisa que tipo, você estava no olho do furacão, a gente ia lançar alguma coisa, eu acho que eu já passei. Acho que todo mundo já passou algum perrengue aí. Até porque, dependendo da aplicação que você faz, você tá atendendo, sei lá, milhões de usuários. Exatamente. Tem E muita cada um gente de um jeito usando. diferente. E às vezes você faz seu teste lá bonitinho e o cara dá 3 cliques na sua tela, do nada. Então, Ninguém previu isso ninguém aí. previu isso. E no dia lá da Black Friday a pessoa descobriu. Mas aí eu queria perguntar pro Luiz, que é o seguinte, é mais difícil fazer teste Pois é. aplicativo? É porque o Júlio lançou essa aí, eu não entendi não. Eu acho muito... Vai, explica aí o que você acha Porque, mais... assim, se a gente está falando de teste unitário, eu acho... Tô falando, aí eu vou trazer uma visão de uma pessoa que já trabalhou dos dois lados. Eu já, inclusive, aprendi a fazer teste unitário no back. Por isso que eu acho mais fácil. Pois é, aprendi pelo back, depois eu fui pro front. Mas assim, cara, te falar que o conceito é o mesmo. A não ser que a gente tá falando assim, a gente tá falando de teste unitário e tem o teste automatizado da UI. Aí, porque aí o front ele te traz outra
outra vertente ali de testes, né? Que é você testar se a sua UI responde de acordo com o que ela deveria responder. Mas isso, assim, eu acho que são duas coisas separadas e diferentes, entendeu? Você vai expandir ali para onde você pode ir os testes. Mas o teste automatizado, o conceito é o mesmo. Acho que a complexidade ali de teste é a mesma, sabe? Tipo assim, eu não vejo tanta diferença assim. Uma coisa que eu acho que deixa um pouco mais complexo na parte ali que tem UI, porque que nem você comentou, tem o teste ali de UI. O Vitor estava implicado de cair aquele copo. Mas o que eu vejo na parte de UI ali é que, por exemplo, principalmente no React Native, no React, às vezes a gente precisa fazer um teste de quando eu cliquei, vamos imaginar lá um botão ver mais. Eu quero fazer um teste de quando eu clicar no botão ver mais, ele exiba todos os meus dados. Então eu acho que isso deixa uma complexidade maior porque você tem várias nuances diferentes ali. Então, mas aí você está indo para o teste de UI, que eu acho que é diferente, entendeu? Mas então, por exemplo... Porque um teste automatizado ele vai te atestar funcionamento de código. Não como o seu código responde de acordo com a sua UI. Porque muita gente não sabe, que acha que front é só telinha lá, desenha a telinha e clicou, fez, acabou. Tudo bonito. Mas para baixo tem uma Não é arquitetura. Exatamente. Tem toda a arquitetura lá por baixo e que você tem que fazer o teste ali das camadas ali, se estão comunicando direitinho entre elas, se quando eu chamo uma função utilitária ali, essa função utilitária ela tem, se ela não tiver testada, função utilitária normalmente muita gente usa aquilo ali. Pô, se aquilo ali está sem teste, tá todo mundo que está desenvolvendo está usando aquilo. Alguém precisou ir lá modificar alguma coisa, não sei. Cara, a chance de dar uma catástrofe é grande, né? Então, assim, é por isso que eu tô falando, porque eu acho que você está trazendo... Aí sim, você traz uma complexidade a mais, você fazer o teste de UI, né? Mas o teste automatizado, eu acho que são duas coisas separadas, entendeu? Aí a complexidade do teste automatizado, não, unitário, né? Teste unitário é uma, de UI é outra coisa. Mas aí eu vou jogar uma bomba pra você, que talvez então eu vou ter que ter outro vídeo pra isso. Porque no React, muitas das vezes a gente faz esse teste no teste unitário. O da UI. Não dizendo da UI em si, mas, por exemplo, se você existe essa possibilidade no React de você, por exemplo, cliquei no ver mais, por exemplo, aquele div que estava com 2 linhas, depois que eu cliquei no ver mais, ele ficou com 5 linhas. Isso existe no próprio React. Tem como você fazer esse teste sem necessitar de uma UI automatizada ali que simularia o clique em um botão específico. Aí eu também estou entrando num negócio que eu não sei, mas talvez isso não seja teste unitário. Eu não sei. Mas por mais que você faça no código, porque nem tudo que você faz lá você classifica como teste unitário. Talvez não seja, sabe? Não sei. É porque muitas vezes eu tô trazendo a visão do mobile aqui, tá? Porque o front web eu sei muito pouco. Mas na visão do mobile é o seguinte, muitas vezes o cara vai fazer o teste, essa função aqui tá fazendo um negócio que eu não consegui testar, porque ela tá na minha camada de UI. No mobile você tem uma camada que é focada pro UI, entendeu? Cara, se tem alguma lógica sua implementada na sua camada de UI, ela tá no lugar errado. Se você está precisando fazer testes de UI para fazer um teste de uma lógica que você implementou, ela já está no lugar errado, entendeu? Esse que é o ponto. Tá? Então, mas agora eu tô num conflito interno. É teste unitário? Não é? Agora eu fiquei pensando aqui mesmo. Então, existe essa forma de testar. Inclusive, existem muitos sistemas, acho que eu já trabalhei com N sistemas, que não usam, por exemplo, um Cypress da vida, que é o que realmente simula ali a UI. Então, se você não tiver esse teste, podemos até depois pensar se isso é um teste unitário ou não. Esse sistema que sai clicando. Não, isso não é teste unitário. Então, o Cypress, por exemplo, ele faz isso no React. React. Pra mim, eu acho que não é teste nem de UI.
Eu não lembro outra coisa. Chama teste end-to-end. End-to-end. Isso. É um tipo de teste automatizado. Mas o que acontece? Nós já estamos virando especialistas de teste aqui. Eu tô com medo de falar merda aqui. Mas existe muitos sistemas que não tem esse teste end-to-end. Sim. Se você não cobrir isso pelo código, nada vai cobrir. Então vamos imaginar esse ver mais. Se você não tiver um teste para garantir que quando a pessoa clicou no ver mais vai exibir outros testes, mas a gente está entrando em outro tema. Não, então, aqui. mas o que eu quero. O que eu tava falando aqui é tipo assim, não precisa ser teste unitário para que você. Que vale a pena você fazer, entendeu? Uhum. Tipo assim, a nossa dúvida aqui é só se a gente. É só se a gente interpreta isso como teste unitário ou não. É no nível filosófico. Mas que é importante esse teste que existe no React, por exemplo, é importante. Porque tipo, eu acho que tem que ser feito. Se não tiver um teste de UI que faça isso automatizado, porque existe teste de UI que a pessoa vai lá e grava. Mas por mais que exista, é aquele esquema da pirâmide de teste, né? A pirâmide de teste é aquela que tem vários tipos de testes, não só teste automatizado. E na base da pirâmide, que representa o tamanho dela, ele representa a quantidade, na base dela você coloca o teste que é mais fácil de você fazer, seria o teste unitário. Então assim, é muito mais fácil fazer. À medida que você vai subindo na pirâmide, ela vai ficando menor as faixas, quer dizer que você vai investir menos tempo. Não necessariamente menos tempo, você vai ter menos quantidade, menos porque retorno. aquilo é mais difícil de fazer. Então lá na base você tem teste unitário, é fácil fazer. E com certeza é um retorno muito bom. Isso Se eu for pra. Cara, vou escolher, você vai fazer teste unitário ou teste de UI. Não vou deixar você fazer os dois. Pô, é lógico que eu vou meter o teste unitário. E o teste unitário você vai conseguir cobrir muita coisa, porque é mais fácil fazer. Agora o teste end-to-end, ele é mais difícil de fazer, porque você tem que falar, clica aqui, clica ali. É mais complicado de escrever, demora mais tempo para você fazer a mesma coisa. Então esse teste que está lá em cima na pirâmide de teste, ele é mais caro, logo vai ter menos. Então você não pode confiar que o seu sistema vai ser testado nesse momento, porque ele vai testar ali coisas mais importantes, fluxos mais críticos. E assim, depois a gente pode chamar uma pessoa, um QA para conversar com a gente, mas porque eu acho que hoje nem usa mais o termo pirâmide de teste, é outra coisa. Eu já vi até o diamante, hexágono, enfim, tá entrando numa seara que eu não manjo. Pentágono. Mas é mais ou menos essa ideia. Tem testes que são mais fáceis de fazer, por isso você vai ter muito mais, e testes que são mais difíceis de ser implementados, por isso você vai ter menos. Então, tem que fazer o teste unitário. Você está trabalhando na aplicação React e tal, tem que fazer o teste unitário lá, que vai cobrir o clique, quando abrir, você vai carregar a div, não vai? Massa. Não, então agora eu vou entrar em outro tema. A gente só tá em tema polêmico aqui. Só mesmo. Às vezes vai até me bater. Vai. Qualquer coisa a gente não vai agredir ninguém aqui não, por favor. Mas, por exemplo, porcentagem. Gente, deixa eu só dar um contexto aqui. Que porcentagem é essa? Cobertura de código, cobertura de teste unitário. Quando a gente vai fazer o nosso teste unitário, o nosso código, tem o nosso código ali que tem 100 linhas, por exemplo. Quando a gente vai testar, a gente testa, por exemplo, um if. A gente pode ter, naquela função nossa, se a gente tem um if, pode ser que ele entre, pode ser que ele não entre. Então, quando eu estou testando aquela função, ele vai entrar em algumas, pode ser que entre no if ou não, enfim, ele entra naquilo. Quantas linhas são cobertas, isso a gente chama de cobertura de teste. Se eu testar todas as linhas, todos os testes, todos os ifs, todos os fors, eu vou testar 100% do meu código. E aí a minha dúvida é o seguinte, qual que é a porcentagem ideal de cobertura de um teste unitário? Assim, eu acho que a porcentagem de cobertura de teste, essa é uma das métricas para você avaliar a qualidade do teste. Para você avaliar a qualidade do teste. Então, é o que você falou, né? Você tem lá uma função com 10 linhas, o seu teste unitário está passando em quantas dessas 10? E aí, em alguns momentos, nessas 10 linhas vai ter uma ramificação, tipo um if. Ele pode ou não entrar ali. Ele passa no if, depois passa fora do if. E aí você pega a quantidade de linhas que o seu teste passa, divide pela quantidade total, você tem múltiplo por 100, e aí você tem a porcentagem... matemática. A gente se vê por aqui também. Você tem ali a porcentagem de cobertura de código. Eu acho que essa é uma métrica básica. Ela é importante, mas básica. Por quê? Ela sozinha não conta
qual a qualidade de teste que você tem. O quão seguro o quão tranquilo você pode colocar a sua cabeça no travesseiro de que sabendo que não vai quebrar. Ajuda, é importante, é uma meta importante. Mas ela sozinha não te conta toda a verdade. Por quê? Você pode implementar um teste que passa nas 10 linhas E não testa nada. e não testa nada. Tipo E assim, se aumenta a sua cobertura? aumentou muito. Pra caramba. Pô, você testou tudo, pô. Exatamente. Agora, testou o quê? Eu nem cheguei a ver qual que é o resultado da função. Então você não testou nada. Pode sair qualquer coisa aí, sabe? Não é que não testou nada. Tem algo. Dependendo, não testou nada. Você saiu do zero. Saiu do zero. Mas você tá muito perto dele ainda. Dá pra você ficar mais distante dele. Aí, assim, qual que é a quantidade? Eu não sei, o que você acha disso? Ó, eu vou até entrar na polêmica que rendeu bastante com um amigo meu aí. Ele vai assistir, ele vai saber quem que é. Já manda o recado. Já manda o recado. Ué, E eu vou defender, claro, o meu ponto aqui. Não vou defender o dele, não. Não, ele que Óbvio. Ele que venha cá e lute. Exatamente. O que acontece? Eu concordo com o Vitor, que eu acho que sim, muita gente dá muita importância para porcentagem de cobertura de teste, mas muitas vezes você pode ter um código que está com 20% de cobertura que está melhor testado que um de 100. E isso eu falo assim, tranquilamente pode, entendeu? Que o código de 100% ele só te garante que você fez casos de teste que passaram em 100% do seu código. Só que, assim, é um número só. De fato, É um número. Mas é só um número. Agora, a partir disso, a gente vai um pouquinho mais além, que pra gente, quando a gente está trabalhando na configuração, num projeto, etc., para você calcular esse coverage de teste que você tem, existe uma coisa que é o pacote de exclusões. Que às vezes eu já vi que o pacote de exclusão é maior do que o pacote de cobertura mesmo. Exatamente. E assim, existem pacotes de exclusões e pacotes de exclusões. Tem pacotes de exclusões que são feitos só para garantir uma porcentagem maior. E já tem um pacote de exclusão bem feito, junto com o teste bem feito, ele vai te dar a certeza, pô, tô com 80% do meu código testado, tô com 90%, tô bem testado. E o que aconteceu que eu entrei nessa polêmica lá? Se você não tem um pacote de exclusão e você está testando bem o seu código, mas você está com 20% de cobertura porque o seu pacote de exclusão não tá configurado. Aí você joga, pô, quero configurar um pacote de exclusão aqui porque eu sei que o meu código está bem testado. Eu não tenho só 20% de cobertura de teste e eu não quero obrigar a todo mundo que for fazer, você tem lá o mínimo para 20%. O cara adicionou, sei lá, 20 classes de modelo. Eu vou obrigar o cara a testar isso? Porque o meu mínimo é 20, o cara adicionou, sei lá, 3 linhas de código, um monte de classe de modelo lá, e ele só testando essas 3 linhas de código, que ele abaixou o meu coverage, que eu setei para mínimo ali, só que 20 classes dele é modelo, ele vai ter que testar modelo que ele adicionou, entendeu? Tipo assim, só para garantir que ele está com 20%. E que dependendo do modelo, do jeito que você testar, qualquer jeito que você testar, você sobe a sua cobertura. Exatamente. E aí eu entrei na polêmica, né? Que ficou aquela dele jogar pra mim assim, você quer jogar coverage, configurar um pacote de exclusão só pra você aumentar seu coverage? Eu falei, não, velho. É porque eu sei que eu não tenho só 20% do meu código testado. Entendeu? O esquema do pacote de exclusão, né? Só para falar o que é, né? Uhum. É aquele esquema, tipo assim, a gente está falando de porcentagem, né? De Exatamente. cobertura. Então, a porcentagem, o denominador dela ali, né? É a quantidade de linha total. Né? Então, quanto maior o denominador, menor o seu resultado, né? Então, se a sua quantidade de linhas total é muito grande, a sua porcentagem vai ser reduzida. Uhum. Mas pode ter coisa ali no meio ali que Exato. E aí, não precisa, né? mas dentro da seu estrutura lá de arquivos, vai ter um arquivo ali, sei lá, tem um arquivo JSON no meio. Não sei por que não, mas tem. Faz sentido testar o arquivo JSON? Não. Então, a primeira coisa, tira ele dessa conta. Ele não vai entrar nessa conta. Exato. Tipo assim, se o seu código todo tem 100 linhas, você tem um JSON com 10,
Ao invés de você... E aí você testou 80 linhas, ao invés de você fazer 80 por 100, você vai estar fazendo 80 por 110. Não, Então se o você seu pega código- esse código e tira, coloca no pacote de exclusão. Aí é que eu entro, né? Porque esse exemplo é muito bom. Porque, tipo assim, se o seu código tem 100 linhas e seu JSON ocupa 10 e você testou 90, o seu core vai ser de 90%. Sendo que na realidade esse JSON ele não tinha que ser testado. Tipo assim, Era pro seu código estar 100% testado. seu código tá 100%, entendeu? E aí você tá mostrando um número errado. Mas eu acho que isso é muito uma conversa antes. Por exemplo, aí voltando à parte da UI, já fiz projetos que a gente decidiu, a gente não vai testar a UI no React. É possível? Sim. Só que o esforço é tão grande para a gente testar a UI, nesse caso específico para a gente, não vale a pena. Então, eu Ela acho tá que... na exclusão. Exatamente, isso foi inserido na exclusão. Uhum. Mas beleza, pode ser que aquilo ali a gente pode negociar, conversar, não, tem que ter esse teste. Então, acho que existe casos e casos. Por exemplo, época que eu mexia com back-end, o controller não era testado. Não era testado. Hoje eu vejo que é importante testar o controller. Mas eu entendo naquela época de não testar o controller, porque o controller, ele simplesmente é uma função que vai receber e vai chamar o service. A ideia é ele não ter lógica ali. Exatamente. Então, qual que é a lógica que teria que ter no controller? Se der a exceção 404, eu vou subir 404. Então, você começa a entrar numa complexidade tão alta para um teste unitário que, por exemplo, se o service devolver 404, você tem que devolver 404. Ele vai repassar só. Ele vai repassar. Então, tipo assim, você poderia simplesmente criar um teste unitário para aumentar aquela cobertura. Pois, Só pra você garantir. E Não. aí você tá... Eu acho que é um... Aí... Sendo limpo na palavra. Perda de tempo. Por isso que eu acho que às vezes a gente tem que pontuar antes de começar. Nesse caso, aí você tem um caso que não vale fazer teste unitário. Aí, Agora eu quero a polêmica, agora um tá A gente defendendo. Tá indo pra um caminho aqui que eu preciso... Mas não é no código inteiro. Eu preciso me posicionar. Posicione. Entendeu? Eu queria essa treta, eu tava tentando achar essa treta de um discordar do outro, tava muito bonitinho isso aqui. Eu acho que o pacote de exclusão... É assim que fala, pacote de exclusão? Eu joguei esse nome aqui. Se não é isso... Mas depois todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Tudo bem, pacote de exclusão. Eu acho que o pacote de exclusão, ele existe para casos onde não faz sentido testar. Aí a gente concorda, até aí. Agora, Que é o caso que o Júlio jogou aqui também. É um deles. Aí a parte que eu vou discordar. É porque aí a gente vai entrar na questão do que faz e o que não faz Exatamente. Por exemplo, o pacote de exclusão é aquilo, vai ter ali as coisas que não faz sentido testar. Agora, o que não faz sentido testar? Eu sou muito cauteloso para falar que algo não faz sentido testar. Por exemplo, o controller, eu acho que faz sentido testar. Tem que testar o controller. Porque o controller não é uma camada só de repasse. E aí, assim, é claro... Depende. Depende. Tudo depende. Depende. Se no seu projeto o controller só faz repasse, aí já tem um ponto a mais para talvez não testar. Mas mesmo assim, eu acho que tem que testar. E é possível você fazer um teste simples para aquele controller, barato. É aquele negócio que a gente falou. O primeiro teste de controller vai ser complicado. Você está usando Spring, você está usando Flask, você está usando... Como é que é o do Node? Eu esqueci. Você tá usando, Nest. Está usando Nest? Como é que você vai fazer para testar... O primeiro teste vai ser complicado. Depois os outros você vai fazer... Vai replicar ali, vai fazer mais ou menos igual. Aí eu acho que então a dúvida fica no que a gente considera que vale ou não a pena testar. Aí você falou da classe de modelo. O que eu estava considerando nos últimos projetos que eu trabalhei é tipo assim... Se o modelo não está sendo chamado no teste, por que precisa do modelo? E é o que você falou, é o que o Júlio falou também. O modelo, para ele ser testado, só precisa chamar o arquivo, porque ele meio que vai passar em tudo, né? Uhum. É claro, no Java tem aqueles esquemas de ter get set, e talvez você não vai usar aquilo naquele teste, aí não vai passar naquela linha específica. Uhum. Isso pode acontecer, e talvez aí vai ter um caso que faz sentido colocar no pacote de exclusão e coisa e tal. É porque, assim, eu acho que você está pensando num contexto muito back. Pensa num contexto de front, que você faz um modelo para mandar para UI.
Então, você faz um modelo para mandar para o UI. Essa função que vai mandar para... Eu também não sei, mas essa função que vai mandar o modelo para o UI, você consegue pegar a saída dele e testar a saída? Consegue. Pois é, mas Nem sempre você vai testar todos os parâmetros ali. Às vezes tem um parâmetro que ele é default. Entendi seu ponto. E aí, o que vai acontecer? Uma parte lá da sua classe vai ficar como não testada. Ele só tem que fazer o repasse para UI. Para UI ir lá e Mas o renderizar. modelo, ele é um modelo burro, tipo, ele só tem atributos e get Não, set. eu não tô falando, tipo assim... Eu não, você o ficar com esse modelo burro não tô falando mal dele, não. Não. Porque você pode optar por fazer um modelo que lá dentro dele não tem nenhuma lógica. Se você colocar, por exemplo, no React, você pode, no TypeScript, você pode colocar um interface, que ele simplesmente é uma dados que você vai receber do back-end. Sim, Faz sentido você testar aquilo ali? Aí já virou bagunça. Já virou. Não, aí não faz sentido. Então, Falou de JavaScript. que isso, muito melhor que tem. Mas aí, isso é um assunto legal. No caso, o JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica, se eu não me engano. O JavaScript ele não tem tipagem, né? O TypeScript ele veio... Eu acho que o JavaScript tem tipo, só que é dinâmico. Eu posso estar falando uma atrocidade aqui, e aí vocês me falam aí no comentário. Mas aí, assim, o JavaScript ele tem tipagem, só que ela é dinâmica. Ou seja, quando você define a variável A, let A igual a 1, aquela variável agora ela é um number, sei lá, não sei se é number. Ela é mas ela não... Aí você faz A igual, abre aspas, 1. Agora ela é uma string. Uhum. Então, ao tipo, porém, ela é dinâmica. Você não precisa especificar e você pode mudar. Não, como beleza. no Python. O Python também é uma linguagem de tem tipagem. tipo. Ela assumiu o depois ela virou uma string. Não vamos falar mal do JavaScript aqui, vamos voltar para um assunto importante. Nesse contexto, é porque eu acabei mudando o assunto, mas nesse contexto, o teste unitário é muito importante. Porque em uma linguagem de tipagem forte, como acho que o Kotlin né? O Java também, não sei. O Java é mais forte que o Kotlin. Mas assim, se você tem uma função que espera um inteiro, e se você passa uma string para ela, vai dar erro no momento de compilar. Agora, numa linguagem de tipagem dinâmica... Graças a Deus, né? Numa linguagem de tipagem dinâmica, como o Python e o JavaScript, se ela espera o inteiro, porque você vai pegar aquele e somar com outro inteiro e dar o retorno, e você passa uma string, ela vai pegar aquela string e vai trabalhar com aquela string. E não vai te falar nada. E não te fala nada. Então, o teste unitário vai ser importante nesse momento. Pode ser. Entendeu? Então, eu Pra caramba. Pra caramba. Pra caramba. Mas no Kotlin eu já não sei. Entendeu? É porque eu tava falando, não pensando num JavaScript então, da vida. Eu acho que muitas das vezes esse pacote de exclusão, principalmente, é um tema que a gente tem que analisar principalmente antes do projeto. Acho que não durante o projeto. Acho que antes do projeto, o que a gente vai excluir ou não. Mas o que acontece? Aí eu já discordo um pouquinho também. Porque o que acontece? Vamos lá, sei lá, você está trabalhando com um Clean Architecture, não sei se você conhece, aí você tem lá suas camadas de use case, por exemplo. Em muitos casos, acontece do use case ser só uma camada de repasse. De passar para frente um parâmetro e devolver o que ele recebe. Mas então, se isso está na sua arquitetura, você já deveria definir lá no início que isso deveria ser excluído. Não. Esse tipo de arquivo. Aí é que tá, porque eu falei em muitos casos, não em todos. Existem casos em que você vai jogar lógica dentro do seu use case. Esses casos eu acho que tem que ser testado. Então eu já discordo você pegar um pacote de use case inteiro, não precisa testar não. E quando você jogar a lógica lá? Mas aí eu acho que você deveria pensar em algum jeito desse arquivo que não é testado, não é testável. Ele, sei lá, tô pensando aqui por alto, tem uma nomenclatura diferente. Algum jeito de você excluir, na hora que a pessoa for fazer o PR, for analisar o seu código, esse nome que você está colocando aqui é de uma exclusão, mas isso aqui você consegue testar. Você ter uma regra, não simplesmente deixar para o usuário, para o desenvolvedor fazer isso. Exatamente. Mas eu queria, só para a gente fechar aqui, nenhum de vocês dois, vocês saíram pela culatra aí, qual que é a porcentagem que você acha ideal? Joga um número. Deixa Depende. Joga uma moedinha aí. Que número? 85%. 85%. 85? Quem dá mais? Eu dou 80. Eu dou 80.
Eu fecharia com 80% também. Com um coverage bonitinho e seus testes bonitinhos. Os testes bonitinhos, né? Com ele todo configuradinho. Entendeu? Exatamente. É isso. Não, massa. Mas só eu preciso me posicionar. Posiciona. Eu preciso me posicionar. É só tipo assim, eu investigaria mais essa arquitetura que tem essas classes de repasse. Né? Não tô falando nem que tá certo ou errado. nem que, eu investigaria mais. Concordo. E muitas vezes eu me questiono. Entendeu? Muitas vezes eu me questiono. Porque obedece à arquitetura. Mas por que, se ele tá lá só pra fazer repasse, por que ele tá ali? Por que tá lá, né? Exatamente. A gente fica com essa pergunta. Eu concordo bastante. Vou dormir com essa pergunta. Mas acontece de, às vezes, ele servia para um repasse, mas lá na frente ele não faz um repasse mais. E aí ele serviu para você. Entendeu? Isso aí fundiu meu cérebro. Pontos finais aí, o que você acha, então? Realmente é importante o teste unitário? Fala aí sua consideração final pra gente fechar o assunto aí. É importante o teste unitário, é importante fazer bem feito, é importante o como fazer bem feito e... Ih, rapaz, eu ia falar um negócio aqui. Travei, é importante fazer bem feito, importante o teste unitário. E para avaliar a qualidade, não considere só a quantidade de linha de código que você cobriu, apesar de ser uma métrica importante. Só uma dica, gente, depois pesquise sobre teste de mutação. Teste de mutação. Muito bom, mas isso é assuntos para próximos podcasts. Luiz, dê suas considerações finais aí. Vou englobar tudo que o Vitor falou ali dele e vou contribuir com, não fique bitolado também com o teste unitário. Ele é importante. Avalie muito bem seu contexto. Muito bem seu contexto. Porque você está desenvolvendo para empresas que querem dinheiro. Entendeu? O teste unitário, ele pode e deve garantir ali a qualidade do seu código, mas existem momentos e momentos. Mas é importante. O que você queria falar? Você ficou aí, não, se contou. Eu pensei quando a gente decidiu falar sobre o teste unitário, que foi agora, eu fiquei pensando que uma coisa interessante que a gente poderia falar, e eu vou falar em 2 minutos, era se vale a pena para alguém que está começando, vale a pena gastar tempo aprendendo teste unitário? Uma pergunta importante. Tipo assim, a pessoa está começando, aí a pessoa às vezes ela vai começar e ela vai pesquisar coisas lá, desenvolvimento, e ela vai, eu vou aprender isso, e SAS, e Kubernetes, e serverless, e teste unitário. Tipo assim, aí eu já lancei a pergunta e já vou falar a minha opinião. Você está começando a trabalhar com programação agora? Calma, não mexe com o teste unitário agora não, fraga. Fica bom em programar, fica bom em lógica, descobre como é que as coisas funcionam e daqui a pouco você se preocupe com isso. Se preocupe, mas faz o arroz e o feijão primeiro, e o teste unitário seria ali uma batata cozida que você coloca, um tomate que você vai pegar na hora. Entendeu? Não adiantar nada você ser um fera de teste unitário se você não sabe codar. E é provável que você não vai ser um fera em teste unitário se você não sabe codar. Uhum. E aí eu vou colocar uma coisa aqui, eu espero que ninguém nunca na vida corte isso e coloque isso aí. Nesse ponto, eu concordo com o Vitor. Por incrível que pareça, eu concordo com o Vitor. Eu vou fazer isso. Porque, realmente, tipo, o teste unitário, às vezes a gente que está na programação há algum tempo, parece ser muito simples. Mas eu já vi estagiários que estavam comigo, que ele sabia desenvolver, mas ele não conseguia entender como que funciona o teste unitário. Um mock parece ser uma coisa tão simples de entender. Mock, gente, é só, tentando resumir aqui, é simular um resultado. Para a pessoa, aquilo ali não entra na cabeça dela. Então, talvez você quebrar a cabeça com uma coisa, você gastar horas e horas entendendo uma coisa, sendo que você não sabe o básico, volta para o arrozinho com feijão, faz o básico, faça o código, entende um if, else, um for, entende a lógica por trás, para depois você entender o teste unitário. Acho que isso é importante. O X da questão é, se você ficou fera, tá codando bem, tá entendendo tudo aquilo que você tá fazendo, teste unitário vai ser um detalhe que vai estar depois. E vai ser fácil de você. E vai ser fácil. Quando você estiver sabendo, vai ser fácil. Exatamente. E, na minha opinião, gente, extremamente importante. Eu acho que hoje, um dev júnior
já tem que saber desenvolver o teste unitário. Eu acho que ele não consegue ser um pleno Não. sem saber ser teste teste unitário. Então, um júnior que acabou de entrar na carreira, ele tem que saber teste unitário? Não sei, acho que não. Acho que é difícil. Não, definitivamente não. Porque ele está entrando ali agora, mas para ele virar um pleno, ele vai ter que saber um teste unitário. Então, eu queria só jogar essa bombinha no ar. Mais algum ponto, Luiz? Queria jogar aí. Fechou, foi fera, hein? Vitor, mais algum? Isso. Muito Fino feliz demais. com a sua presença aqui. Então, pega. Ó, já que tá todo mundo se cumprimentando aqui, todo mundo se abraçando. Então, valeu, pessoal. Foi muito bacana aqui o nosso assunto. A gente entrou em alguns temas polêmicos, eu acho que é bem interessante. E vou deixar aqui o convite pro Vitor e pro Luiz voltar aqui. Luiz vai vir provavelmente falar mais sobre nativo, esse sistema mais ou menos que chama Android. Eu só queria gerar essa polêmica aqui para fechar o vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.